E então eu fui fazer o quê? Eu tinha que passar na UNB, né? Aí, para passar na UNB, eu tinha que estudar para passar na UNB. E no meu terceiro ano, eu tive uns 6 meses que eu não tive aula de matemática. Então, você imagina como eu estava preparado, não é mesmo? Caramba. Fui o primeiro colocado na minha escola nos simulados do PAS, que fizeram lá no Objetivo na época. E mesmo como o primeiro da escola, o negócio estava feio. Porque o acesso à educação não era o mesmo que outros amigos nossos tiveram, né? Então, eu tinha que fazer cursinho para vestibular. O que eu fiz? Fui trabalhar. Como eu já falo. Pra pagar, né? A merenda, a merenda. Exatamente. O pré-vestibular nessa época era a merenda, né? E aí, comecei meu primeiro estágio oficial, meu primeiro trabalho oficial numa empresa de tecnologia, como estagiário. Então, nesse período, trabalhava... Nunca vi estágio que 8 horas por dia. Existe isso hoje em dia? Não. Eu acho que eu não era estagiário, mas Você tudo bem. pode contratar ele por 4 e você fala, faz 2 estágios, de manhã e à tarde. Cara, Então, eu trabalhava o dia inteiro. Trabalhava o dia Tá dando inteiro. caminho aí, né? Eu trabalhava muito. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E fiquei aí um ano e meio nessa, que enfim, não saí preparado do ensino médio, mas consegui entrar naquilo que era o objetivo, né? Então foi muito legal isso. E o mais interessante disso tudo não foi ter entrado, foi o aprendizado que eu tive na época que eu comi o pão que a diabo amassou, porque eu queria entrar naquilo, eu queria fazer aquilo, eu só ia fazer isso. Eu não me desviei do plano. Tu não tinha um plano B? O plano B era o A. Exatamente. O plano B era o A. Porque O JJ fala isso, né? Que o plano B ferra o plano A, né? o plano B era o A. Porque não tinha outra opção, não existiam várias universidades que tinham esse tipo de curso e não tinha tanto conhecimento quanto a gente tem hoje na internet. Hoje em dia, eu talvez não faria faculdade, como fiz naquela época, né? 10 anos atrás. Bem mais que 10 anos atrás. Não vou falar, não. deixa 10. 10 não paga. 2006, por aí. Mas esse período foi muito legal porque eu tive que desenvolver resiliência, eu tive que aprender a ficar focando num plano de longo prazo e ter uma visão clara do que eu queria. Então, mais do que o entrar, esse período até que entrasse foi muito importante para mim. E aí, finalmente, entrei, né? Cheguei lá, alcancei meu Nirvana, Universidade Federal de Brasília, curso de desenho industrial, top. E quando eu entrei, eu já entrei sendo o do contra, porque eu sempre tive essa mania, né? Então, sei lá, tem 2 habilitações no curso, uma de design gráfico, uma de design de produto. Eu achava que o design gráfico era para quem queria brincar de desenhar, então eu fui desenhar produto, porque aqui o negócio é sério. Tem indústria, tem pesquisa, tem mercado. E na época, né, ignorância de quem está começando, mas eu tinha essa coisa muito grande de querer fazer algo muito sério. E esse caminho acabou que, enfim, foi onde eu me desenvolvi lá dentro e lá que eu descobri o design, que é o que hoje, na verdade, é meu tema de trabalho principal, né? É o que eu faço para viver e que ajuda outras pessoas a fazerem dentro de várias empresas e organizações. E foi muito interessante essa jornada, porque enquanto eu estava lá, eu acho até engraçado hoje em dia, as pessoas acham muito pesado fazerem seus trabalhos de conclusão de curso e estagiarem, sabia disso? Já ouvi falar disso, já. Assim, nada contra, tá, pessoal? Vocês devem estudar muito. Mas na época eu estudava numa faculdade que era período integral, que você não tem aula uma atrás da outra, tá tudo picado. Eu trabalhava na empresa de tecnologia, eu era voluntário na ESEC e trabalhava na empresa de design de produto ao mesmo tempo. Mas por quê? Não estou querendo aqui me gloriar em nada, não. Porque eu tinha muita vontade de entender qual era o lugar do design no mundo. Aquela curiosidade que eu tinha lá de trás sobre como as coisas funcionavam, nessa época foi onde juntou tudo e eu comecei a explorar o design editorial, o design de produto, o design de serviço, o design thinking e o design de negócio. E, dentro dessa jornada, encontrei várias pessoas que tinham uma visão parecida com essa e a gente sempre tinha um desafio no mercado que era as empresas não entenderem o lugar do design nelas. Todas elas usavam como parte da estratégia de mudar a superfície e não parte como de sua estratégia. Então, eu trabalhei em empresa de tecnologia que um dia meu diretor chegou em mim e falou assim, Eric, queria que a gente desse uma reformada aqui na entrada para ficar mais parecido com o Google, sabe? Colocar uns posts, uns negócios coloridos, a gente precisa inovar aqui. Eu, putz, mas não é isso, cara. Inovar não é pintar a casa de uma cor diferente. É a gente entender como o usuário tem uma dor que a gente vai ajudar ele a resolver o problema de um jeito diferente. Eu entendo que a mudança aqui da entrada pode parecer importante, mas enquanto você estiver falando para o desenvolvedor que ele não pode fazer aquilo que o usuário está pedindo enquanto dor, porque a gente tem um contrato que é uma coisa específica, tem que entregar aquilo que está no contrato, você não vai estar inovando. Isso foi mexendo muito comigo nessa época, né? Então, quando eu me formei, a gente estava no mercado onde a gente ainda não tinha o uso do design estratégico nas organizações,
E eu estava em vários lugares, trabalhando com várias coisas diferentes. Em todas elas tinha uma dor muito comum, que era o seguinte. Augusto, você me pediu para desenvolver um produto, beleza? Eu desenvolvi um produto para você e, teoricamente, eu cumpri aquilo que estava no nosso combinado, ok? Só que agora eu descobri que você não sabe vender o produto. Aí o problema é seu, né? Você não sabe qual é o melhor pricing dele. Você não sabe como é a logística em relação à fábrica para fazer sentido dentro do seu plano de expansão. E eu era a pessoa que via esses problemas e pensava no quê? Poxa, vamos resolver isso. Uhum. Só que o mercado nessa época era não se resolve. Você vendeu só produto, o produto acabou. Quiser vender um manual, o manual acabou. Vender um site, o site acabou. Não, mas quem liga tudo, então? Quem liga tudo? A ONI. Aí vem a ONI. Aí, cara, Aí vem a ONI. storytelling maravilhoso. Caraca, eu fiquei aqui. Aí vem a ONI.